Olá pessoal, bem-vindos a mais uma nova aula de cálculo 1. Vamos a continuar com o estudo da integral definida. Primeiro, vamos apresentar algumas propriedades comparativas da integral. Vamos supor que temos uma função integrável no intervalo fechado AB. Se essa função fosse maior ou igual que zero no intervalo AB, então a integral da função f nesse intervalo tem que ser maior ou igual que zero. Tá? Isso decorre da definição da integral. Lembrar que a integral era o limite da soma de rima, né? Por hipótese, temos que esse limite existe. Como a função é maior ou igual que zero, cada um desses termos é maior ou igual que zero. Esta quantidade sempre era maior ou igual que zero, o produto vai ser maior ou igual que zero, a soma de rima vai ser maior ou igual que zero. Logo, o limite vai ser maior ou igual que zero. Consequência dessa propriedade A, temos essa propriedade B. Se a função f for maior ou igual que a função g no intervalo AB, então as integrais definidas preservam a desigualdade. Correto? Isso é consequência de considerar a função diferença da função maior com a função menor e usar o item A. Ok. Bem, e consequência da propriedade B tem essa propriedade C. Se a função f estiver entre dois valores, isso válido para todos os números do intervalo AB, então a integral da função f verifica essas desigualdades. Isto porque lembrar que a integral de uma constante, se C for uma constante, isto é C por B menos A. Tá? Bem, e também temos essa propriedade de se a função f for integrável, acontece que o valor absoluto da função também vai ser integrável no intervalo fechado AB e temos essa desigualdade. Ok? Bem, a propriedade C pode ser usada para dar uma estimativa para o valor da integral. Tá? Bem, a estimativa não vai ser uma estimativa com uma precisão boa, né? Vai ser uma estimativa grosseira. Por exemplo, a gente tem essa função, tá? Exponencial de x quadrado, e queremos estimar o valor dessa integral. Então, como a função exponencial de x quadrado é uma função crescente, temos que seu valor máximo vai ser f em 1, que vai ser o número de Euler, e o valor mínimo vai ser f de 0, vai ser 1. Então, usando esse item C, temos que a integral de x quadrado no intervalo de 0 a 1 vai verificar essas desigualdades. Então, dessa maneira, temos bem, que o valor da integral está entre 1 e o número de Euler. Tá? Não é uma boa estimativa, né? Mas, bem, pelo menos temos que o valor da integral está limitado entre esses números. Tá? Ok, então, agora, até o momento a gente apresentou a integral definida como, bem, por definição era um limite da soma de rima, e na aula anterior vimos o cálculo de algumas integrais de funções simples, tá? Foram calculadas usando a definição do limite da soma de rima. Agora, bem, fazer esse tipo de cálculo é um pouco complicado, leva muito tempo, tá? E agora o seguinte resultado, que recebe o nome de teorema fundamental do cálculo, vai nos permitir calcular as integrais definidas de uma maneira mais simples. Então, o que fala o enunciado do teorema fundamental do cálculo?
Se a gente tiver uma função contínua no intervalo fechado AB, então, primeira parte do teorema fundamental do cálculo afirma que qualquer função contínua sempre tem uma primitiva, ou seja, uma função cuja derivada vai ser a função contínua que tomamos inicialmente. E qual vai ser essa primitiva? Bem, ou aquela função cuja derivada vai nos dar a função f, vai ser essa função construída usando a integral. Tá? Temos g de x vai ser integral de a até x da função f, sendo que x varia de a até b. Tá? Então, essa função g verifica que é contínua no intervalo fechado AB e vai ser derivável no intervalo aberto AB. E a derivada dessa função g vai ser a nossa função f. Ok? Então, se temos uma função contínua, a gente, contínua no intervalo fechado AB, a gente pode encontrar uma função g tal que ao derivar ela nos dá a função f. E essa função é chamada de primitiva da função f. Tá? Primitiva ou antiderivada. Agora, a parte 2 do teorema fundamental do cálculo é talvez a parte mais importante para efeitos do cálculo de integrais definidas. Se a gente quer calcular a integral definida dessa função contínua no intervalo AB, então isso é feito avaliando uma primitiva nas extremidades do intervalo fechado AB e fazendo a diferença. Tá? Então, aqui temos a integral da função f no intervalo AB é a primitiva avaliada no limite superior da integração menos a primitiva avaliada no limite inferior da integração. Tá? Lembrar que a primitiva de uma função significa f são ser primitiva da função f, ou antiderivada significa que a derivada de f são é a f pequena. Muito bem, esse é o teorema fundamental do cálculo. E, bem, aqui um comentário tem, às vezes essa expressão é escrita com essas notações aqui. Tá? Tem essa notação, ou tem essa outra notação, ou essa outra notação. Cada uma dessas notações indica essa diferença. Bem, aqui uma observação importante é que devemos ter cuidado ao usar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Bem, se por acaso alguém se encontrasse com essa integral definida, tá? Bem, e gostaria de resolver, talvez o aluno pensaria o seguinte: temos que 1 sobre x quadrado, sua primitiva é menos 1 sobre x, porque ao derivar essa função, temos que sua derivada deve ser 1 sobre x quadrado. Tá? Mas note-se que a integral está sendo avaliada no intervalo fechado de menos 1 até 3, né? E essa função 1 sobre x quadrado não é contínua em zero. Tá? Temos uma descontinuidade infinita. Então, não poderíamos aplicar o teorema fundamental do cálculo porque nossa função contínua não é contínua. Desculpe, nossa função 1 sobre x quadrado não é contínua no intervalo menos 1, 3. Então, já não daria para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Se alguém tentasse aplicar o teorema fundamental do cálculo, chegaria no seguinte erro. Então, temos a primitiva de 1 sobre x quadrado é menos 1 sobre x. Então, temos que avaliar a primitiva no limite superior de integração menos no limite inferior de integração. Tá? Isso daria, essa diferença daria menos 4 terços. Mas essa igualdade aqui já está errada, né? Pelo que comentamos, porque 1 sobre x quadrado no intervalo fechado de menos 1 a 3 não
é contínua. Então aqui essa igualdade está errada. Bem, não verificando apropriadamente as hipóteses do teorema fundamental do cálculo, isso nos levaria a que essa integral daria menos 4 tercios, que está errado. Tá? Uma outra maneira de ver que está errado esse resultado é com essa propriedade que a gente começou nossa aula. Quando a função fosse maior ou igual que zero no intervalo fechado, a integral definida vai ser maior ou igual que zero. 1 sobre x quadrado é maior ou igual que zero. Logo, se a integral existisse, a integral definida se existisse, isto deveria ser seu valor maior ou igual que zero. Tá? Mais na frente vamos ver que essa integral aqui é uma integral chamada integral imprópria, tá? Porque está apresentando uma descontinuidade infinita num ponto do intervalo aberto menos 1, 3. Mas, bem, temos que ter em conta essa observação sobre perceber que nossa função seja contínua no intervalo de integração para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ok, então aqui estamos vendo alguns exemplos para ver, né, o enunciado do teorema fundamental do cálculo. No exemplo 2 e no exemplo 3, vamos aplicar a primeira parte. Bem, temos a função 1 sobre raiz quadrada de 1 mais t quadrado. É uma função contínua, correto? Bem, estamos considerando essa função g de x igual a integral de 0 a x de f de t. O que fala o teorema fundamental do cálculo? Como essa função é contínua, a derivada da função g avaliada em x, aqui note-se que x é maior ou igual que zero, né? X maior ou igual que zero. Vai ser o quê? Vai ser simplesmente a função do integrando, seria f de x. Tá? Então, a derivada dessa função vai ser essa função em x, né? Seria raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Isso pelo teorema fundamental do cálculo, a parte 1. Agora, aqui temos essa função, tá? Note-se que aqui já não está aparecendo x, está aparecendo x a 4. Mas essa integral aqui, com esse x a 4, pode ser visto como uma composição de funções. Para isso, consideramos essa função g, x a 4, e consideramos a função f, sendo a integral da secante de 1 a x. Agora, se a gente faz a composição de f e g, a composição vai nos dar precisamente essa integral. E, bem, agora, essa função aqui é contínua. Aqui também essa função vai ser contínua. Bem, aqui teríamos que restringir, né? Porque, bem, o cosseno anula-se, melhor dito, a secante não está definida para todos os números reais. Mas, bem, vamos a considerar que x esteja num intervalo que contenha 1 até um primeiro número onde a secante não se anula. Tá? Então, podemos considerar, por exemplo, né, que x, vamos considerar que x seja menor que, por exemplo, pi quartos. Né? Tá? Pi quartos não, pi quartos seria menor que 1. Né? Então, vamos considerar um número maior, pi terços, por exemplo. Pi é 3,14 aproximadamente, dividido por 3 vai dar maior que 1. Tá? Então, considerando esse intervalo, por exemplo, temos que essa função vai ser contínua nesse intervalo. Tá? Isto devido a essa parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Né? Essa função, definida dessa forma, é contínua. E também vai ser derivável. Sua derivada vai ser o quê? A derivada
dessa função f, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a parte 1, vai ser a secante de x. Tá? Isto pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Agora, como essa expressão é vista como uma composição, podemos aplicar regra da cadeia. Essa função é diferenciável, então a composição vai ser diferenciável. E como é calculada a derivada da composição? A derivada da composição é a derivada de f avaliada em g de x pela derivada de g. Derivada de f é secante avaliada em g de x é x a 4, então seria secante de x a 4 multiplicada pela derivada de g. Derivada de g vai ser 4x cubo. Então, a derivada desse integral vai ser essa função. Ok? Bem, agora vamos a passar a exemplos usando a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Então, queremos calcular, por exemplo, essa integral definida. Claramente a função exponencial é uma função contínua em todos os números reais, então em particular vai ser contínua nesse intervalo fechado de 1 a 3. Portanto, a gente vai encontrar o resultado pelo teorema fundamental do cálculo, porque sabemos que qual é uma primitiva da exponencial. Lembrar, né? Uma primitiva é aquela função cuja derivada nos dá a nossa função que estamos tomando inicialmente. Então, uma primitiva da exponencial, sabemos que a função exponencial natural, sua derivada é ela mesma. Então, podemos considerar como primitiva da exponencial natural ela mesma. Tá? Logo, essa integral definida pela parte 2 do teorema fundamental do cálculo vai ser a primitiva avaliada em 3 menos a primitiva avaliada em 1. Mas a primitiva estamos tomando a própria exponencial, então o resultado seria e a 3 menos e. Aqui, agora vamos ver o caso B. Determinar a área. Isto já vimos na aula anterior, através da definição de integral definida como limite, né? Calcular a área dessa região. Aqui é y igual a x quadrado. 0 até 1. Só que agora vamos calcular essa área, bem, que vai ser representada por essa integral definida. Lembrar isso na aula anterior. E vamos usar o teorema fundamental do cálculo, a parte 2. Para isto é bom ter em mente que lembrar regras de derivação, né? Derivada de x a n era n x a n menos 1. Ou seja, derivada de x a n dividido por n seria x a n menos 1. Então, primitiva de x a n menos 1 vai ser x a n dividido por n. Então, primitiva de x quadrado seria x ao cubo dividido por 3. Então, essa vai ser a nossa primitiva. Tá? Note-se, né, a função x quadrado é contínua de 0 a 1, então podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Qual seria o valor dessa integral? Seria a primitiva avaliada em 1 menos a primitiva avaliada em 0. Tá? Isso vai nos dar 1/3. E esse resultado era o valor que a gente tinha obtido quando calculávamos a integral através da definição de limite de soma de Riemann. Agora, aqui temos que calcular essa integral definida. 1 sobre x é contínua em todos os reais menos o 0. Como estamos considerando o intervalo de 3 a 6, então vai ser contínua nossa função 1 sobre x é contínua de 3 a 6. Então podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Bem, qual vai ser a primitiva? 1 sobre x é x a menos 1. Então podemos aplicar esse critério aqui, né? Então a primitiva de x a menos 1 seria o quê? Desculpem, pessoal, aqui
lembrar lo siguiente. Ese critério não pode ser aplicado aqui, né? Porque temos o siguiente. Se a gente tenta aplicar esse critério, aqui teríamos que n sería 0, entonces aquí sería constante, ¿no? X a 0 sería constante, dividido por n0, n0, ven, dividido por 0 no faz sentido, ¿tá? Entonces, obviamente aquí n tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque esa expresión no faz sentido cuando n es 0. Eso nos lleva a que n menos 1 tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, por eso no podemos aplicar essa regra para x a menos 1. Tá? Bem, mas se a gente lembra das aulas de derivação, a derivada do logaritmo natural era 1 sobre x. Ok? Então, primitiva de 1 sobre x é o logaritmo natural de x. Tá? Então, podemos tomar essa função para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, a parte 2. Tá? Então, essa integral definida vai ser a primitiva, que estamos considerando o logaritmo natural de x, avaliada em 6 menos a primitiva avaliada em 3. Né? Seria esse resultado. Bem, que podemos simplificar, né? Usando propriedades do logaritmo, ficaria o logaritmo natural de 2. Tá? Bem, então, para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, a parte 2, que fala, né? A integral definida de uma função vai ser igual a f som de v menos f som de a, onde o f som é uma função primitiva, ou seja, sua derivada vai ser a nossa f minúscula. A gente precisa saber encontrar as primitivas, né, de uma função. Bem, isso vai nos levar ao conceito de integral indefinida. Se a gente tem f só uma primitiva de f, ou seja, uma função que verifica essa condição, então a f só mais qualquer constante sempre vai ser uma primitiva de f, né? Vai continuar sendo uma primitiva de f. Isto porque ao derivar essa função, derivada de uma constante é zero. Então, o resultado vai ser derivada de f só, que já tínhamos tomado por hipótese que sua derivada era f minúsculo. Tá? Então, se a gente encontra uma primitiva de uma função, a primitiva mais qualquer constante vai ser outra primitiva da função que estamos tomando inicialmente. Aqui temos o conceito de antidiferenciação ou antiderivação, que vai ser o processo de encontrar o conjunto de todas as antiderivadas, ou chamadas primitivas, de uma função dada. Tá? O que tínhamos visto até o momento era, né, a gente tem uma função f e podemos fazer derivação. Isso vai nos dar uma nova função que indicamos com f'. Agora, o que estamos fazendo é o processo inverso. É por isso que temos o nome de antiderivação ou antidiferenciação. A gente tem uma função dada e queremos encontrar uma antiderivada ou uma primitiva, ou seja, uma função f só tal que f só, sua derivada seja a f. E, bem, para representar f só, para não estar falando a cada momento f só vai ser uma antiderivada, a antiderivada de uma função vai ser indicada com essa notação. Tá? De fato, essa notação aqui representa o conjunto de antiderivadas da função f. Se a gente tem uma antiderivada, lembrar que a antiderivada mais uma constante vai continuar sendo uma antiderivada de nossa função f pequena. Tá? Então, esse símbolo representa a operação de antiderivação.
Y en este caso, esta expresión aquí representa ou chama-se integral indefinida da função f. Tá? Então, aqui temos que diferenciar as notações. Essa aqui é a integral definida da função f no intervalo de a a b. Isto, se essa integral definida existir, vai dar um número. Já a integral indefinida de uma função vai dar um conjunto de funções, né? Que são as antiderivadas da função f. E qual é a relação entre essas duas notações? É precisamente dado pelo teorema fundamental do cálculo. Como isto vai ser uma antiderivada, se avaliamos essa antiderivada no extremo b menos a antiderivada avaliada em a, o resultado vai ser precisamente o valor da integral definida da função f. Ou seja, essa igualdade. Isso se nossa função fosse contínua, né? No intervalo fechado AB. Tá? Lembrar que essa era a hipótese do teorema fundamental do cálculo. Então, para aplicar a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, precisamos a gente ter um suprimento de primitivas de funções. Tá? E, bem, no seguinte resultado vamos apresentar uma lista de fórmulas de antiderivadas de funções que a gente já tratou no início do curso, né? De funções, digamos assim, básicas. Tá? Então, por exemplo, temos que a antiderivada secante quadrado de x vai ser a tangente de x mais uma constante. Tá? Isso porque é verdadeiro. Porque, bem, lembrar, né, que significa essa notação? O que significa essa igualdade? Significa que a derivada da fção vai ser o integrando. Então, isto é verdade porque a derivada tangente, se lembrarmos bem, a derivada tangente era secante quadrado. Tá? Bem, aqui temos derivada tangente de x mais secante, mas lembrando, isto é a mesma coisa que derivada da tangente, porque derivada de uma secante é zero. Então, tendo essa ideia em mente da integral indefinida, temos as seguintes identidades. Tá? Se temos que K e C minúscula fossem constantes, aqui sempre C maiúscula vai ser sempre uma constante, tá? Uma constante. Então, a integral indefinida de uma constante vai ser a constante por x. Bem, aqui a integral indefinida em relação a x, né? A integral indefinida de k em relação a x vai ser a constante por x mais uma outra constante geral. Isto porque é verdade? Porque derivada dessa função em relação a x vai ser a constante k. Integral indefinida de uma soma vai ser a soma das integrais indefinidas. Se fosse diferença, integral indefinida de uma diferença vai ser a diferença das integrais indefinidas. Integral indefinida de uma constante C minúscula por uma função vai ser a constante pela integral indefinida de f. E agora vem bem, as fórmulas das integrais indefinidas das funções conhecidas. Tá? Integral indefinida de x a n, aqui n distinto de menos 1, tá? Que tínhamos essa observação aqui, né? No exemplo. Aqui n tem que ser distinto de 0, que leva a que isto seja distinto de menos 1. Tá? Então, integral indefinida de x a n vai ser x a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? N distinto de menos 1, ou seja, não temos isto, né? Não temos, aqui seria 0, x a 0 dividido por 0, né? Isto não faz sentido. Tá? Por isso temos n distinto de menos 1. Integral indefinida de 1 sobre x vai ser
logaritmo natural do valor absoluto de x. Tá? Isto porque, se lembramos, derivado do logaritmo do valor absoluto de x vai ser 1 sobre x. Integral indefinida da exponencial natural vai ser a exponencial natural mais constante. E integral indefinida da função exponencial de base a vai ser a exponencial de base a dividido pelo logaritmo natural de a mais constante. Tá? Tudo isto, vocês podem verificar essas fórmulas derivando a função, né? E o resultado de derivar deve nos dar o integrando. Então, neste caso, deve nos dar o integrando. Aí vocês podem verificar cada uma dessas fórmulas, né? Derivando a função do lado direito e obtendo como resposta o integrando. Derivada de menos cosecante vai ser cosecante pela cotangente. Tá? Então tem essa tabela de algumas fórmulas das integrais indefinidas. Tá? É bom ter elas por perto porque nos podem ajudar a calcular integrais definidas, certo? Então, por exemplo, vamos ver. Primeiro, vamos calcular algumas integrais indefinidas, tá? E depois, acho que aqui somente vamos ter integrais indefinidas. E depois vamos fechar talvez com algumas integrais definidas. Então, por exemplo, queremos calcular essa integral indefinida. Então aqui temos essa função menos essa outra função. Então, integral indefinida de uma diferença vai ser a diferença das integrais definidas. Então seria integral de 10x a 4. Temos a constante por uma função, então integral de uma constante, integral indefinida de uma constante por uma função vai ser a constante pela integral indefinida da função que está aqui. Né? Similarmente, temos o menos integral da constante pela função. Isto vai ser a constante pela integral indefinida da função que está aqui. E agora usamos nossa tabela. Integral indefinida de x a 4. Note-se que o expoente é distinto de menos 1. Então podemos aplicar a fórmula do item D. Aplicando, temos, né, x a 5 dividido por 5 multiplicado por 10 dá 2x a 5. E primitiva de secante quadrado de x, ou seja, lembra que isto significa, né, primitiva de secante quadrado de x, a integral indefinida. Em outras palavras, que função é aquela cuja derivada é secante quadrado? É a tangente. A gente pode ver essa fórmula J. E a gente substitui, né? Bem, aqui seria, né? Tudo isso mais uma constante, né? Ok? Lembrar que a integral indefinida bota o conjunto de todas as antiderivadas, neste caso dessa função. Tá? Por isso tem sempre mais uma constante. Bem, agora queremos calcular essa integral indefinida. Note-se que aqui a integral indefinida é em relação a t, né? A variável independente é t. Bem, aqui talvez não dá para aplicar imediatamente nenhuma das fórmulas apresentadas até agora. Tá? O que temos que fazer é reescrever essa função de uma maneira apropriada. E essa maneira apropriada é como está sendo feito aqui. Isso porque isto vai ser a cosecante, isto aqui vai ser a cotangente. E a primitiva da cosecante pela cotangente, sim temos na tabela. Se vocês olham com cuidado, está aqui. Cosecante pela cotangente, sua integral indefinida é a menos cosecante. Neste caso, de x, né? Mas estamos trabalhando em t. Então seria menos cosecante de t mais uma constante. Tá? Obviamente, nos exercícios não vai ser dado de maneira direta uma integral indefinida de tal forma que fique numa dessas fórmulas, né? A gente tem que fazer o trabalho de reescrever
nossa função integrando de maneira apropriada para poder aplicar essas identidades. Aqui temos outro exemplo, né? Se a gente olha a nossa tabela, bem, a gente não vai poder fazer nada, mas precisamos reescrever de uma maneira apropriada essa função. E neste caso está sendo feito da seguinte maneira: temos, bem, as constantes, claramente aqui seria, primeiro temos 2 cotangente de x dividido por seno de x menos 3 seno de x quadrado dividido por seno de x. Aqui seria, né? Integral dessa função seria, como aqui temos uma diferença de funções, seria a diferença das integrais. Aqui temos diferencial de x, diferencial de x. A constante sai, certo? Aqui sai da integral indefinida, então teríamos integral indefinida de cotangente dividido pelo seno. Tá? Mas isso, cotangente dividido pelo seno, pode ser escrito como cotangente multiplicado por 1 sobre seno. Agora, 1 sobre seno é cosecante. Então temos essa integral aqui é a integral indefinida de cosecante pela cotangente, que já vimos que era sua primitiva, olhando a tabela, era menos cosecante, né? Então aqui vai ser menos cosecante de x, só que está multiplicado com um 2, tá? Seria mais uma constante, né? Mas aqui uma constante multiplicada por uma constante vai dar constante. E aqui também vai botar outra constante, certo? Mas al final vamos a juntar todas as constantes e vamos a deixar escrito como uma constante c, tá? Então só nos importa a parte principal, né? Ou digamos assim, a gente esquece, ao momento de calcular a integral indefinida, esquece a constante e no final das contas, a gente, uma vez que calculou a primitiva principal, a gente bota no final da resposta da integral indefinida a constante, tá? Então já encontramos a primitiva dessa função cosecante pela cotangente e aqui, bem, um seno vai embora, né? Primitiva do seno também está na tabela, né? Que função sua derivada nos dá seno é o menos cosseno. Então, com esse menos 3 ficaria mais 3 vezes cosseno, tá? E finalmente, como estamos calculando integral indefinida, adicionamos uma constante, tá? Ok. Então, aqui também vocês podem ver essa integral indefinida não está sendo calculada de maneira direta através das fórmulas, né? Aqui estamos fazendo o seguinte truque. Estamos escrevendo tangente quadrado como secante quadrado menos 1, a cotangente quadrado como cosecante quadrado menos 1, isso são identidades, mais esse 4, tá? Então ficaria secante quadrado mais cosecante quadrado mais 2, né? Então, correto? Ok. Aqui esse 2 está demais, tá? Deixa. Espera aí, pessoal. Então temos tangente quadrado e secante quadrado de x menos 1. Tá? Isto é uma identidade, né? Isso é verdadeiro. Similarmente, temos cotangente quadrado e cosecante quadrado de x menos 1. Então, esse 2 aqui está demais. Não esqueçam esse 2. Depois temos, né, menos 2 mais 4 fica 2. Então, temos tudo isto seria secante quadrado mais cosecante quadrado mais 2. Então, a integral dessa soma de três funções vai ser a soma das integrais indefinidas de secante quadrado, integral indefinida de cosecante quadrado, integral indefinida de 2. Isto aqui é 2x, integral indefinida de cosecante quadrado. A gente pode olhar a tabela, se não lembra, estava aqui, né? Era o item K, menos cotangente. É por isso que aparece aqui menos cotangente. E primitiva de secante quadrado é tangente. Então, e finalmente adicionamos a constante, né? Porque estamos calculando integrais indefinidas. Bem,
Agora, então esses são três exemplos envolvendo cálculo de primitivas ou integrais indefinidas. Agora, vamos querer calcular, aquí esqueci diferencial de x, ¿no? Calcular esa integral definida. Obviamente tenemos que ver cómo o tentar usar o teorema fundamental do cálculo. Primeiro, essa função é contínua no intervalo 0 a 2. Então, podemos tentar usar o teorema fundamental do cálculo se encontramos uma primitiva dessa função. Ou seja, a ideia seria encontrar a integral indefinida de 2x cubo menos 6x mais 3 dividido por x quadrado mais 1. Né? E aqui usamos as propriedades, né, de integral indefinida. Isto seria 2 vezes integral indefinida de x cubo menos 6 vezes integral indefinida de x, e aqui de x, somente de x. Finalmente, mais 3 vezes integral indefinida de 1 sobre x quadrado mais 1. E aqui temos as fórmulas na tabela anterior. Era x a 4 dividido por 4. Isso nos daria x a 4 dividido por 2. Está aqui. Menos 6 vezes primitiva de x vai ser x quadrado dividido por 2. Com esse 6 seria x a quadrado dividido ou multiplicado por 3. Está aqui. Com esse menos, temos aqui o menos. Mais 3 vezes, talvez aqui seja o problema, né? No, talvez a gente não tenha em mente essa primitiva de 1 sobre x quadrado, que seria o arco tangente. Tá? Lembra que a derivada do arco tangente era 1 sobre x quadrado mais 1. Então, teríamos 3 vezes o arco tangente. E depois temos que avaliar essa primitiva em 2 menos essa primitiva avaliada em 0. Aqui está sendo feito as contas e obtemos esse resultado. Tá? Ok. Depois, a gente tem esse último exemplo. Novamente, uma integral definida, neste caso, dessa função. Essa função, a gente pode ver que é contínua nesse intervalo fechado. Então, podemos usar novamente a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. A ideia seria encontrar primitiva dessa função. Tá? Mas aqui o conveniente é escrever de uma maneira apropriada esse quociente. Né? Podemos desdobrar essa fração como uma soma de frações. Como uma soma de frações homogêneas. Né? Seria 2t quadrado dividido por t quadrado mais t quadrado raiz de t dividido por t quadrado menos 1 sobre t quadrado. Tá? Então estamos calculando a integral indefinida, ou queremos calcular a integral indefinida dessa função. E aí simplifica, né? Aqui t quadrado vai embora, aqui também t quadrado vai embora. Então temos que calcular, o problema seria, né, a integral definida dessa função, correto? Mas isso é calculado usando o teorema fundamental do cálculo. Para isso precisamos a primitiva dessa função e neste caso usamos o item, era o item D, né? O item D. O item D vai nos dar, né, primitiva de, neste caso, 2 seria 2t. Primitiva de t a 1 meio seria o expoente distinto de menos 1. Então podemos aplicar o item D. Seria 1 meio mais 1, 3 meios, dividido por n mais 1, que era 3 meios. Menos, novamente aqui, n, neste caso menos 2. Então a primitiva de t a menos 2 seria t a n mais 1, que seria menos 2 mais 1, menos 1. Dividido por n mais 1, era menos 1. Então, simplificando essa primitiva, né? Simplificando os sinais, desculpem, simplificando os sinais, essa expressão fica dessa maneira. Tá? Temos que avaliar essa primitiva em 9, menos essa primitiva avaliada em 1. Que está vendo aqui, avaliada em 9, menos avaliada em 1. E depois é fazer as contas e simplificar a nossa resposta. Ok? Então, é isso, pessoal.
Com esse exemplo, fechamos nossa aula de hoje. Que basicamente a parte mais importante é precisamente o teorema fundamental do cálculo e talvez a segunda parte mais importante é ter em mente essas fórmulas, né, de integrais indefinidas, que nos ajudam a poder encontrar as primitivas das funções, tá? Das funções que vão estar no integrando de uma integral definida, para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo.